Olá, sejam bem-vindos ao Impressão de Mãe. Eu sou a Marina, ela é a Isa e hoje a gente está com a Bárbara Semereni, jornalista e psicóloga com formação em psicanálise infantil. Estou muito feliz de você estar aqui, Babi. Também estou Muito obrigada feliz. por aceitar o nosso convite. Obrigada a E vocês. a Bárbara, a Babi, ela tem uma pesquisa acadêmica intitulada O que é isso que a criança não quer saber? Uma perspectiva psicanalítica sobre as dificuldades de aprendizagem. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência pra gente. Sim, muito bom estar aqui. Eu também sou mãe, além dessas funções todas, esses ofícios. De 13 Mãe, anos, mãe do né? Bernardo, de 13 anos. Bom, eu comecei a estudar psicanálise já faz muitos anos, é uma paixão. Minha mãe estudou psicanálise há muito tempo, então é como se eu já tivesse nascido ouvindo essa linguagem, né, sob esse diapasão, vamos dizer assim. E depois de muitos anos já formada em jornalismo, eu trabalhei muito como editora de comportamento em revistas femininas aqui em São Paulo e depois fui para Brasília e trabalhar como assessora de comunicação no governo. Eu resolvi, também depois que eu fui mãe, voltar a estudar psicanálise. Eu sou jornalista há 25 anos, me formei em Brasília, mas eu vim trabalhar em São Paulo e sempre com comportamento, né? O que me interessava era o comportamento. Eu fui editora de comportamento na revista Capricho, inclusive trabalhamos juntas, eu e Isa. E trabalhei por 10 anos como editora e repórter nessa área. E depois fui para Brasília, onde até hoje eu ainda trabalho com assessoria de comunicação para órgãos públicos, federais, do governo federal, enfim. Mas a psicanálise e a psicologia sempre foram uma paixão. E eu fazia psicanálise já como, né, psicanalizanda há muitos anos e comecei a querer estudar mesmo, principalmente depois de ser mãe, eu senti necessidade de me aprofundar nas questões das relações humanas. E aí entrei para grupos de estudo e fazia seminários. E aí falei, não, eu quero fazer isso da vida, eu quero fazer uma transição de carreira. E aí fui fazer, aos 43 anos, eu entrei na faculdade de psicologia. E aí formei recentemente e paralelamente sempre fazendo a formação em psicanálise. Durante também todo o período da faculdade, minha ênfase foi na psicanálise. E a criança foi uma descoberta para mim, não imaginava antes atendendo crianças, mas durante o estágio na clínica da faculdade, que é onde a gente atende gratuitamente as pessoas, né? Tinha muita criança e eu atendi algumas crianças que tiveram resultados incríveis, assim. Legal. Bom, o que desperta na criança o desejo de aprender? Então, segundo Freud, o impulso investigativo, ele chama de impulso investigativo, nasce quando a criança começa a se questionar de onde eu vim, de onde vêm os bebês, né? Isso é o despertar da curiosidade sexual infantil, Freud chama. Mas é sexual no sentido assim, né, de saber a origem da vida, né, de onde eu vim, como que eu vim parar aqui nessa vida. É o primeiro questionamento da criança, porque até então ela só absorve o que os pais falam para ela, né, ela tem a fase oral, que é da comida, a fase anal, que é o controle dos esfíncteres, e aí ela começa a fazer o primeiro questionamento, de onde eu vim? Que é mais ou menos em que idade, né? Entre 3 e 5 anos, mais ou menos. E aí, nessa idade, ela começa também a elaborar hipóteses, que são o que é chamado por Freud de teorias sexuais infantis. Ela cria teorias. Ah, eu vim de uma sementinha. Ah, meu pai e minha mãe pegaram no nariz, um tocou no outro e teve, enfim. E ela começa também a questionar os pais, perguntar para os pais de onde eu vim, como é que é isso, como é que tem filho, como é que as crianças nascem, né? E aí, a depender de como o pai lida com isso, responde essa curiosidade infantil,
a criança vai se sentir mais ou menos influenciada e incentivada a ir atrás do conhecimento, né? Assim, a se apropriar desse pensamento, desse questionamento, falar, eu posso perguntar, eu posso ir atrás de saber. Então, Freud fala que pais muito repressores ou muito... que eles próprios têm dificuldade com a própria sexualidade, de falar sobre o tema, eles acabam abafando um pouco, ou inventando qualquer coisa, ou mudando de assunto, e a criança percebe, tudo é transmitido para a criança, se não explicitamente. Quando você deixa de falar, Deixa já de falar, tá tem um querendo não alguma dito. coisa, né? Tem um não dito. Então, por um pudor dos pais, um medo, a criança, isso pode Bloquear a criança. respingar totalmente nos estudos da criança. Isso, ela pode pensar assim, eu não tenho direito a ter acesso a esse conhecimento. Porém, Lacan, que é outro psicanalista, diz que é justamente quando os pais não têm respostas ou não dão respostas suficientemente boas para a criança, é que ela vai para o mundo buscar essa resposta lá fora, fora da família, e aí ela vai querer estudar, investigar com outras pessoas, criar novos vínculos e vai estar aberta à aprendizagem. Então tem aí duas teorias opostas e também a gente tem que lembrar que as crianças são seres singulares, as relações são singulares e cada uma reage de uma forma a uma ação dos pais, né? Então as duas coisas podem acontecer. Quais são as questões psíquicas e emocionais que podem provocar dificuldades no aprendizado? Bom, isso que eu falei, né, esse ambiente repressor familiar, né, que provoca o que Freud chamava de inibição intelectual, pode provocar, né, e não só em relação a esse questionamento da criança sobre como nascem os bebês, mas num ambiente familiar onde existem muitos tabus, muitos não ditos, um problema acontecendo que não é explicitado, né, muitas vezes a criança recebe isso como uma proibição de saber, né? Ou então uma questão que Lacan fala assim, é quando eu não quero saber de mim que eu vou atrás do conhecimento sobre o mundo. Então, assim, quando ela está tranquila sobre a vida psíquica dela, assim, tá tudo bem em casa, os pais são abertos, ela passou por todas aquelas fases de desenvolvimento de uma forma legal e tal, ela não está presa, enodada em nenhuma questão psíquica, ela se abre para o mundo do conhecimento. Então, quando fala de saber, é saber sobre mim. Conhecimento é saber sobre o mundo. Outra coisa, quando os pais têm uma expectativa muito idealizada sobre os filhos, né? E isso é muito comum, é um efeito da nossa cultura, né? Sintoma da sociedade atual, cuja prerrogativa é o sucesso máximo. Meu filho tem que ser o máximo, muito bem sucedido. Vou pôr ele na aula de inglês, de piano, de natação, e eu sou muito bem sucedido, né? O pai a mãe é muito bem sucedida e tem isso como um valor muito forte. E a criança acaba tendo uma hiperidealização dos pais, ela pode se sentir insuficiente, incapaz e não ousar nem tentar. Então ela se distrai, ela muda de assunto, fica hiperativa, não quer fazer isso, quer fazer outra coisa, muitas vezes porque ela pensa que ela não vai dar conta. Né? Então tem um medo aí muito grande de frustrar os pais. Também tem questões meio concretas, assim, por exemplo, quando existe um ambiente de violência familiar, que a criança se sente um protetor da mãe, uma protetora da mãe, que ela fica insegura de sair de casa e deixar a mãe sozinha. E aí a criança, a gente tem que lembrar que a criança, a fase da infância é a fase em que o ser humano mais fantasia. Então tem muitas fantasias. E é a partir dessa fantasia que a criança vai se relacionar também ou não com o estudo. Então, se ela não está tranquila na escola, ela acha que ela pode voltar para casa e a mãe está morta e fica fantasiando cenas
horrorosas, ela não vai estar inteira ali, ela não vai estar querendo estar ali. E tem outra questão muito importante também, que é uma questão, muitos teóricos dizem que nós estamos vivendo, isso é uma coisa cultural, o declínio da função paterna. O que é isso, função paterna? Alguns teóricos atribuem a função paterna ao pai, ao patriarcado. Então não existe mais aquela sociedade patriarcal, a maioria das famílias é criada por mães solos, as mães dão conta financeiramente dos filhos, mas não tem a figura paterna ali para dar limite para a criança. Não só dar limite para ela, não faz isso, não faz aquilo, mas para dar limite assim, essa mãe não é integralmente sua. A mãe é minha mulher, então você tem que desapega dessa mãe, né? Então tá tendo, tem alguns teóricos que dizem que está tendo um excesso de função materna. E o que dá contorno para a criança e faz com que ela aceite o princípio de realidade, que é o seguinte: eu tenho que adiar um pouco o meu prazer, para estudar é super isso. Primeiro você vai para a aula, presta atenção, depois tem o recreio. Então, esse adiamento do prazer está sendo uma dificuldade para as crianças. Mas isso não quer dizer só em relação à presença de um homem, de um pai. A função paterna diz respeito a tudo que dá limite para a criança. Então, por exemplo, na nossa época, na minha época de criança, eu tinha que esperar uma semana para ver aquele desenho que eu queria ver no show da Xuxa. Hoje em dia, a criança pode ver quantas vezes ela quiser, na hora que ela quiser, o desenho no Netflix. Então, assim, eu não preciso esperar nada. Eu tenho o meu prazer aqui agora, várias vezes, o tanto de vezes que eu quiser, né? Na internet, em tudo. Então, é o prazer imediato. Então, essa falta de... E também uma falta, assim, de regra, e tá tudo muito frouxo e flexível. Então, assim, não existe um destino provável. Eu posso casar, eu posso não me casar, eu posso casar com homem ou com mulher, eu posso morar aqui ou na China. Então, tá tudo muito solto. Sim. Então, isso, as crianças têm dificuldade em estar num lugar que tem um contorno, que é a escola. A escola tem uma sala de aula, eu Tem sento regras e nesse limites. lugar, tem essa regra, eu tenho que esperar tantas horas para vir um recreio. Então, isso aí também pode estar dificultando as crianças a aprenderem. A impressão que a gente tem é que está crescendo o número de crianças nas escolas diagnosticadas com transtornos TDAH, TOD, e eu queria saber de você, está acontecendo uma epidemia? Isso já existia antes e hoje a gente está diagnosticando mais? Onde que está o problema aí? Bom, o que a gente vê é que está tendo uma epidemia de diagnósticos, não sei se de transtornos, né? Porque quando a gente fala em transtorno, a gente pensa em um desequilíbrio neuroquímico, ou seja, é uma individualização do problema. O problema está no cérebro da criança. Só que não existe exame que mostre que existe um desequilíbrio químico, hormonal na criança. É clínico, né, o exame. Então, e o que pode estar acontecendo, sim, é uma epidemia também, além de diagnóstico, uma epidemia de sofrimento infantil. A gente poderia dizer dessa forma. Porque existe uma angústia latente. A criança está na escola e ela está hiperativa. A criança está na escola e ela está avoada, não está prestando atenção. A criança está na escola e está questionando o professor, está agressiva com os amigos. Então, tem algum sofrimento ali. Mas muitas vezes esse sofrimento não está na cena escolar. Esse sofrimento está numa cena psíquica, numa questão da criança que pode estar em casa, pode estar consigo mesma. E o que a gente tem que investigar? Se isso é um efeito da cultura, um efeito do ambiente, um efeito, de repente, sim, neurológico, né? Tem que também fazer essa investigação, porque tem crianças que têm mesmo um déficit intelectual, mas E pode ser até de alimentação, por exemplo? de repente pode, mas a psicologia e a psicanálise não trabalham com isso, porque nada é isolado. Então, assim,
existe sempre questões. A criança tem uma questão, né, ali, com a aprendizagem. Então, tem que investigar essa causa e qual é a questão, qual é a relação que a criança tem com o outro, com a demanda do outro, né, com os próprios desejos, porque que ela não está aderindo a essa demanda social de aprender, né? Ela está fazendo um furo na expectativa dos outros. É uma resistência ou é uma autoestima que ela se sente insuficiente? O que é que tá pegando, né? Mas aí, por exemplo, aí eu tenho a minha filha, eu tô vivendo uma fase super difícil, coloco um monte de tela para minha criança e aí acho que ela tá muito hiperativa e vou lá e vou no psiquiatra e falo, preciso de um diagnóstico. Porque a gente quer um culpado, a gente não quer se culpar, né? E aí, só que daí a gente vai no psiquiatra, por exemplo, e a gente confia e acredita nesse diagnóstico, né? Então, será que a gente não precisa ter uma consciência da classe médica e da escola também em relação a isso? O paradigma predominante hoje, o discurso predominante é que é da patologização, tudo é biologizante, né? As questões são biológicas, né? Ainda mais com a neurociência. Você pensa que tudo pode ser medido e os indicadores todos podem ser examinados e localizados no cérebro, né? E é válido tomar medicamento de repente para acalmar a criança por um tempo, mas é como se você dá para a criança uma aspirina quando ela está com uma pneumonia. Vai baixar a febre, vai diminuir o mal-estar, mas a pneumonia continua lá. Não é assim, não é com antitérmico que trata a pneumonia, né? E é sempre importante, mesmo que se medique, que essa criança seja escutada por um especialista. Sim. Porque não é só para descobrir o que está havendo exatamente a verdade dali. É porque ao ser colocada nessa posição de escuta, você é um sujeito que merece ser escutado e esse espaço aqui, esse tempo, essa 1 hora aqui é sua. O que você quer fazer aqui? E falta isso muitas vezes, né? Os pais estão muito ocupados trabalhando, os filhos, as crianças estão muito ocupadas fazendo milhões de atividades, não tem um tempo para elas serem elas, olharem para si, olharem para dentro, acessar o que elas estão sentindo, né? O que elas estão vivenciando, contar, deixar fluir e não ser uma coisa assim, né? E os pais, eles também têm que ter a consciência do motivo, o que eles não estão querendo ver. O que eles não estão querendo saber sobre a criança ou sobre si mesmos, né? Os pais precisam ver que eles também têm implicação nessa relação da criança com o estudo. Muita, né? E assim, não é culpabilizar, porque a gente não transmite só o que a gente quer transmitir. A criança capta cada pai também, cada atitude do pai de um jeito. Então não se trata de culpabilizar, mas é de se aproximar da criança, né? E fazer um exercício de escuta, de tratar aquela criança não como objeto do seu narcisismo, do seu prazer, mas interrogar o que é. E outra coisa, hoje em dia a gente vive numa sociedade que acredita que existe uma solução absoluta para tudo. E nomear uma doença, nomear um transtorno, nomear um comportamento é como se solucionei. Então é isso, então é uma coisa exata. Pronto, tô tranquilo. E não é assim, né? E tinha a culpa, né? A culpa não é minha. É assim. Isso, não fui eu que errei. Né? Isso, também. Além da culpa, tem essa coisa de atribuir as soluções absolutas ao outro. Terceirizar essa solução. Então, vou terceirizar para um especialista, eu vou levar para um psiquiatra, eu vou levar para um psicólogo. Eu não sei de nada, eu só coloquei essa criança no mundo, mas quem tem que falar o que tem que fazer, como tem que fazer, até como eu tenho que ser pai, é um especialista. Né? Então, assim, é um apagamento da subjetividade. E a medicalização, os estudos mostram
que tem também problemas, acarreta problemas. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os prejuízos de medicar as crianças quando às vezes não tem necessidade, né? Mesmo quando tem necessidade, tem algumas consequências, né? O que a gente vê na escola, por exemplo, é que existe uma invisibilização do aluno por parte dos professores, no seguinte sentido. E dos colegas também, às vezes. Essa criança é café com leite, porque ela é TEA, porque ela tem TDAH, porque ela tem TOD. Então, assim, você não espera mais muita coisa daquela criança. E a criança, as potencialidades das crianças, as possibilidades da criança, são muito de acordo com a expectativa do outro. Então, assim, se você não espera nada dela, ela provavelmente não vai te dar nada. E a própria criança se estigmatiza, né? Eu sou assim porque eu tenho essa doença, então eu sou assim. E aí há uma exacerbação das características da criança associadas àquele transtorno. É igual signo. Se você pensa que você é do signo de Virgem, aí você lê lá todas as características, então você é assim, aí você fica sugestionado, você é assim a vida inteira. E a gente é fenômeno, a criança é fenômeno, você muda o tempo todo. Né? Você muda de acordo, inclusive no mesmo dia você muda a depender com quem você está se relacionando. Né? E o olhar daquela pessoa sobre você. Então há também um apagamento da subjetividade, da espontaneidade da criança, muitas vezes, né? Uma certa passividade em relação a se superar, né, a mudar, a se desenvolver, enfim. Alguns medicamentos, inclusive, acarretam obesidade infantil e tem muita coisa, né, assim, que pode realmente não ser legal, né? Então, assim, tem que pensar muito e fazer com consciência, né? Isso, tem que investigar. Como que os pais podem contribuir para que a criança se envolva com a escola e embarque nessa aprendizagem? Eu pessoalmente tenho muito essa dificuldade. O meu maior sonho é que a minha filha ela pegue gosto pelo aprender, Aí a gente ainda não chegou lá. A gente consegue dar esse empurrãozinho? Nós como pais e a escola? O gosto pelo aprender, eu acho que não tá só aprender os aprendizados lá da escola, né? O gosto para aprender é ela primeiro ser incentivada a ser uma pessoa curiosa, ser questionadora. Então faz parte, inclusive, eu acho, a mãe até permitir que ela seja desobediente, porque uma criança desobediente mostra que ela é uma criança que talvez saiba os próprios desejos, que independente do desejo da mãe, ela tem os dela e que ela faz uma conta ali. Vale a pena o custo-benefício de eu desobedecer? Então isso já mostra um certo domínio, uma apropriação do conhecimento, do pensamento, né? Eu acho que um grande aprendizagem para os pais é assim, não achar que o problema está exatamente na escola, está exatamente no estudo acadêmico, é em outro lugar, né? Então assim, os pais transmitirem para a criança que o amor deles não está condicionado a ela ser uma criança perfeita, uma criança que sabe tudo, uma criança que é melhor que as outras na escola, que só tira 10, isso também ajuda a criança a fluir com mais leveza pelos estudos, porque essa pressão para a criança ser a melhor, para ela ser bem-sucedida, que é uma pressão, inclusive, social, né, da própria escola, o próprio jeito que a escola está compartimentada, né, ali, isso faz com que a criança, às vezes, seja resistente a entrar nessa onda, até porque ela acha que ela não vai conseguir ter tudo isso que você quer, né? Então, quando é uma coisa gostosa, lúdica, quando ela vê os estudos como uma coisa prazerosa que é o conhecimento, e não para alcançar um status social, talvez ela tenha menos dificuldade de aderir, né, ao estudo. E como que a escola pode contribuir para o engajamento da criança na aprendizagem? Bom, o que esse estudo, essa revisão bibliográfica que eu fiz mostrou, onde eu peguei vários estudos feitos em escolas, né? Como é que é a relação dos professores com essas crianças que não aprendem, as angústias dos próprios professores.
O que a gente vê é que, primeiro, a escola hoje em dia se sente cobrada a fazer esse papel da função paterna. Então, os professores acham que as crianças chegam ali, os pais chegam ali, sem dar limites para as crianças, sem elas terem limite. Espero que os professores sejam esses que vão dar esse limite, uma coisa que elas deveriam ter saído já de casa né? Acontece que toda a sociedade, não é só a casa que não está dando limite, a sociedade inteira está com essa função paterna deteriorada, da chamada função paterna. E a outra coisa é que os professores, eles incorporam esse discurso do saber absoluto. Eles fazem, eles preenchem, eles vestem essa roupa do suposto saber. Talvez se os professores vestissem a roupa do vamos descobrir juntos, eu também não sei. Como é que é para você? E se mostrassem também aprendizes, seria mais leve para eles e para as crianças e para os pais, né? Mas a pressão é muito grande, a pressão para o resultado, a pressão dos pais, né? Para os professores saberem tudo. E a própria criança chega lá achando que sempre existe esse suposto saber do outro, está em todo lugar. Inclusive os pais que supõem que o professor vai saber como educar o filho dele do jeito que ele não sabe. Inclusive do pai saber que a ciência vai saber que o filho dele tem, porque ele que convive todo dia com o filho não sabe, mas o médico vai saber, né? Então, sempre assim, tá sempre com outro saber. Então, falta se apropriar do singular, da subjetividade, você como pai, né? E questionar o que eu não estou querendo ver no meu filho, né? Porque, inclusive, tem questões, por exemplo, teve um estudo de caso que eu revisitei quando eu fiz esse estudo acadêmico, em que era uma criança que estava com problemas na escola e quando ela fazia desenhos da família, ela sempre desenhava, era um menino, ele e a mãe com vestido e o pai com calça. E aí a psicanalista começou a perceber que existia alguma questão de gênero ali, né? De não identificação com o pai e de não identificar e de uma sabedoria interna da criança de que aquilo iria frustrar o pai. Então, essa questão mal resolvida, esse conflito interno da criança, né? Eu sei algo sobre mim que eu quero renegar, porque meu pai não vai gostar. E aquilo é um conflito que às vezes impede a criança a estar tranquila para estar na escola aprendendo e fazendo outras coisas, porque é aquilo que eu falei anteriormente, que lá que eu falava. É quando eu não preciso saber de mim, não quero saber de mim, que eu quero o conhecimento, né? Então, quando você está muito presa a uma questão psíquica que não está bem resolvida, existe um saber que você não quer saber, né? Que é uma falta sua que você não aceita, você tem dificuldade de deslanchar para ir conhecer o mundo, né? Então, é como se... Então, por isso que é muito importante os pais saberem que as crianças que não aprendem, às vezes são crianças que fazem furo nesse discurso da criança perfeita, do saber absoluto, da criança maior, bem-sucedida, né? Então, e os pais também, esse pai, por exemplo, talvez ele também percebesse que o filho tinha uma outra questão que ele não quer ver e não quer investigar, então passa para o outro. E também desloca o problema dele. O problema dele não é essa questão aqui sexual, de gênero. O problema dele é uma questão de aprendizagem. Agora, assim, existe um pai e uma mãe que não tem expectativa e que não tem um amor narcísico? Existe? Assim, como a gente acha esse lugar, esse meio termo? Eu acho que para a criança se transformar num sujeito, ela precisa ter que os pais tenham desejos para ela, né? É imprescindível para ela entrar na cultura que os pais deem um nome para ela, esse nome já vem cheio de significado, que os pais a vistam de uma determinada maneira, né, com roupas e tal, que invistam naquela criança e que tenham expectativas. Mas ao mesmo tempo que eles têm os desejos dela e transmitam para essa criança o quanto ele deseja para ela, né, o que ele tem como valor de ser bom,
ele também escute e observe essa criança e questione e dê vazão para essa criança compreender e investigar qual é o desejo dela própria. E que ela tenha um mínimo de espaço para questionar os valores dos pais, para questionar os desejos dele, para frustrar os pais. Porque a gente fala que a gente ama os filhos incondicionalmente, mas a gente impõe um monte de condições que eles captam, eles sabem, se eu for de outro jeito, talvez meu pai não me ame. E criança tem muita fantasia, a gente tem que lembrar disso. Ela cria um monte de fantasia sobre o amor dos pais, ela própria, o que o pai vai fazer se descobrir tal coisa, né? Então, quanto mais tensa essa criança tiver, pior para a relação. Quanto mais tranquila dela poder falar dela, questionar, né? Falar coisas inconvenientes. Afinal, a gente passa uma vida inteira tendo que ser conveniente depois, né? Na infância que a gente poder ser inconveniente, né? Que é a hora de você fazer perguntas, de você poder não saber alguma coisa, porque depois o resto da vida a gente é cobrada a saber de tudo e ter resposta para tudo, e parece que o não sei não é bem-vindo em nenhum lugar, né? Então, o exagero de um lado provoca o exagero do outro. Então, se existe um exagero de expectativa, existe um exagero de frustração dessa expectativa. Então, epidemia de diagnóstico de transtorno de... Por que está crescendo tanto exatamente isso? Não aprender. Numa sociedade que tudo que quer, que o conhecimento é tão valorizado, a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, e aí a epidemia é justamente o conhecer. Será que é porque está exagerado, então, o conhecimento, a expectativa, e aí a frustração é enorme, e aí isso é tratado como uma doença, um problema, né? Não, e hoje com inteligência artificial a gente nem sabe onde vamos parar, porque hoje a sabedoria está aqui, é chat, o cara te responde. É uma loucura, né? E mais uma vez, não a minha sabedoria, não só o que você é o chat. É o chat, mas ele resolve o teu problema em 5 segundos. Então também você não tem essa questão. Então, né? do que você sabe? A língua você também não precisa, você vai botar o iPhone que vai te traduzir. Gente, a Sofia falou pra mim. Mas não é, a gente não onde vai parar, é uma loucura. Ninguém sabe. E outra coisa, você pergunta pro ChatGPT até o que você tá sentindo. Exato. O que eu estou sentindo hoje, ChatGPT? Sabe? Então, assim, vem sempre... É uma demanda do outro para falar o que você tá sentindo, o que você vai fazer, o que você deve... Né? Então, o segredo da aprendizagem e da pessoa que aprende é ela se apropriar do conhecimento, ela se entender como um sujeito e não como um objeto passivo, um ser passivo. Ela ser um sujeito que faz, que realiza, que quer, que traça seu próprio destino. Ou né? seja, nós pais temos muito que evoluir e que parar de controlar e de ter menos excesso de expectativa, né? Difícil, né? Eu acho que tem que ouvir mais, escutar mais do que impor quem é a criança, quem ela deve ser, como ela deve fazer. São tudo marinheiros de primeira viagem. A criança é marinheira de primeira viagem, porque ela também nunca foi criança. E o pai também nunca foi pai, a mãe nunca foi mãe. E tá todo mundo aprendendo, consertando avião no voo. Em pleno voo, né? E os pais também estão preocupados em responder as demandas sociais deles próprios, né? Então, assim, difícil você só quer que o filho não dê problema. Então, a criança você só tá na quer que terapia, funcione ele aí. não, né? A criança tá na terapia e ele não. Muitas vezes não.